Estamos aqui, né, preparando já o nosso domingo, por sinal, véspera da festa Nossa Senhora Aparecida, né? Isso Uma grande mesmo. festa que nós vamos celebrar na segunda-feira. E é feriado também, né? É muito bom. E vai ser o Dia da Criança também, né? Portanto, são duas datas importantíssimas, a nossa padroeira do Brasil e o Dia das Crianças também. Mas amanhã, dia 11, é o 28º domingo do tempo comum. Você veja, já estamos nos aproximando do final do ano, né? Nós estamos aí quase na metade de outubro. E aí vem novembro, vem dezembro, Natal e acabou o ano, né? Se Deus quiser acabar a pandemia também. Mas olha, Neide, vamos conversar um pouquinho, viu, Marina, sobre o tema da missa de amanhã, né? Que é muito bonito. Aliás, eu nem cumprimentei o ouvinte, barbaridade, né? Você que é a razão do nosso programa, da nossa rádio. Olha, um bom dia mesmo para você, né? Então, vamos começar com a nossa conversa sobre a palavra de Deus que vai ser lida amanhã, hoje à noite já, né? Nas nossas missas. Eu vou começar com a primeira leitura. A primeira leitura é tirada desse profeta fantástico, né? O profeta Isaías é o profeta que mais escreveu, por isso um grande livro mesmo, né? É chamado um profeta maior. E nós estamos no capítulo 25, versículos de 6 a 10. Nessa passagem nós temos alguma coisa que é interessante. Estava preparando aqui essa conversa e fui ler lá realmente as explicações de pessoas entendidas. Nós chamamos de exegetas, nome meio complicado, né? E eles diziam que esse trecho do Isaías foi escrito quando estavam ainda no exílio da Babilônia. Portanto, o povo estava lá para baixo, não tinha assim grandes expectativas, achavam que era o final do povo, né? O povo estava destinado a desaparecer. E aí vem então os cânticos de esperança. Quer dizer, depois de o profeta avisar o que ia acontecer, e aconteceu mesmo. Agora, no meio da desgraça toda, quando não há mais esperança alguma, o profeta, Deus, aliás, através do profeta, anuncia a esperança. E a esperança que ele anuncia nesse capítulo 25, de versículos de 6 a 10, é uma festa. É interessante, né? Uma festa. E o melhor da festa é sempre o que é? É a comida, né? A comida, a bebida. Se há aquele almoço bom, com uns pratos gostosos, uma bebida gostosa também, na época era o vinho, né? Então seria uma grande alegria. Então a grande alegria que Deus vai fazer para seu povo, uma grande festa, que é apresentada aqui como um grande banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Portanto, olha, aquela festa na qual nada falta, nada falha, né? E essa festa, esse banquete que Deus vai dar, para quem vai dar? Para todos os povos. É interessante no momento em que todos os povos em volta de Israel tinham juntado com a Babilônia para destruir o povo, destruir tudo. Agora, todos os povos, mesmo aqueles inimigos, eles são chamados para uma grande festa, um grande banquete. E onde seria esse banquete, essa grande festa? Seria neste monte. Este monte, o que é? Jerusalém. Em Jerusalém, o templo. Então, lá vai acontecer a grande festa. Veja, portanto, assim, é uma visão interessante. Aquela situação toda ia ser revertida, um povo destinado a desaparecer. Agora, aquele povo seria a capital, vamos dizer, daquele povo, seria realmente o lugar onde todos os povos se reuniriam para uma grande confraternização, não é? E aí, então, o que ia acontecer nessa grande festa, nesse grande banquete?
O Senhor Deus eliminará para sempre a morte. Quer dizer, a morte que realmente para nós é um peso. A morte é a paga do pecado de São Paulo, não é? Então, a morte vai ser eliminada. Você imagine só. Quer dizer, vamos viver para sempre, não é? Deus vai enxugar as lágrimas de todas as faces, acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Veja, portanto, uma visão assim, o povo que vai ser realmente o centro do mundo, né? Porque Deus vai restabelecer aquele povo e vai acontecer coisas belíssimas, como a eliminação da morte e as tristezas, as desgraças da vida. E aí, então, naquele dia, todos os povos juntos, né, com Israel, se dirá, os povos vão dizer, este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou, este é o Senhor, nele temos confiado, vamos alegrar-nos, exultar por nos ter salvo, e a mão do Senhor repousará sobre este monte. Veja que interessante, não é? A esperança. Agora, a gente pode aplicar isso hoje, no nosso tempo. Nós estamos vivendo uma época meio complicada, em todo sentido. Sentido político, em sentido religioso, em sentido moral, sentido também de físico, a pandemia que está por aí e tudo mais. Um mundo muito confuso, muito confuso. E nesses momentos, o que acontece? Nós podemos perder a esperança. E nós não podemos perder a esperança, porque nós temos uma certeza. Nós vamos ver depois no trecho do Evangelho, de que vai continuar essa reflexão de Isaías. Quer dizer, Deus vai fazer uma grande festa. Todos os povos são convidados. Uma festa que vai ser muito bonita, porque não vai haver mais briga, não vai haver mais guerra, não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza. Será aquela grande festa mesmo. A grande festa de Deus, que é para nós que somos seus filhos e filhas. Então, nesses momentos, nós não podemos perder a esperança, não. Deus, ele tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Vamos guardar sempre isto. E o trecho o salmo que comenta, é de meditação, desse trecho de Isaías, é um dos salmos mais conhecidos. O Senhor é meu pastor. Que bonito, não é? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Salmo 23, 22, não é? Então aqui a gente sempre deve lembrar, quando nós vamos atrás desse pastor que é Deus, nada nos faltará. É interessante, não me falta coisa alguma. Então, a gente lembrar, Deus é o nosso pastor. Se nós o seguirmos, podemos passar por vales sombrios, como diz aqui, quer dizer, por momentos complicados, mas Deus nos vai tirar de tudo isso. Ele vai nos encaminhando, nos dando força e vai nos mostrando as estradas. Nós vamos sair dessa situação toda, tenhamos a esperança. Deus é a nossa esperança. O trecho do Evangelho de Mateus, nós estamos lendo Mateus esse ano, não é? Capítulo 22, versículo de 1 a 14. É muito interessante também, porque Jesus, ele está falando ainda para os sumos sacerdotes e anciãos do povo. Lembra? Vários domingos já nós estamos seguindo essa briga, né? Bem briga, né? Mas esse ataque dos sumos sacerdotes e anciãos contra Jesus, e Jesus vai contando parábolas. Aquelas parábolas da vinha, lembra? Que nós fomos nos domingos passados, né? Agora, Jesus vai contar a parábola do grande banquete. Então, novamente, a grande festa que Deus vai fazer, grande banquete. Lembra do Isaías, né? O grande banquete que Deus vai fazer em Jerusalém. Então, agora, Jesus vai dizer, o reino dos céus é o projeto de Deus para nós. O reino dos céus. E o reino dos céus é a história de quem? De um rei
e preparou um banquete para a festa de casamento do filho. Um grande banquete. E o que aconteceu? Tudo preparado e os convidados não vieram. Aí ele manda os empregados atrás dos convidados, né? E o que aconteceu? Os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, foi trabalhar, outro tinha seus negócios, foi para os seus negócios. E alguns até agarraram e mataram os empregados, bateram e mataram alguns. O rei ficou indignado, né? E o que ele falou? O rei fez? Ele botou esse pessoal para correr, né? Ele diz aqui, mandou os soldados lá e acabou com a raça deles. Daí o rei disse assim: o banquete está preparado. Os convidados não vieram. O que nós vamos fazer? Então, falou para os empregados assim: vocês vão aí às encruzilhadas dos caminhos e convida todo mundo que vocês encontrarem para esse grande banquete. E aí, então, os empregados saíram, né? E convidaram, naturalmente, comida. Logo vem muita gente, né? A gente tem as festas da igreja aí, a missa às vezes não enche tanto, mas se houver comida, meu Deus do céu, né? É aquela enchente. E a sala ficou cheia de convidados. E aí o rei foi ver como é que estava indo a festa, que era o banquete que ele fez. E encontrou um homem que estava com as vestes sujas, mal colocadas, sei, indigna E ele, até a veste eles davam para a pessoa entrar no banquete, porque é que aquele cara estava daquele jeito? E aí, então, ele chama a atenção do fulano: amigo, como você entrou aqui sem o traje da festa? Ele tinha recebido esse traje, por que ele não estava usando? E aí, então, indignado, mandou que ele amarrasse os pés e as mãos desse homem e que fosse jogado para fora no escuro. E aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Esse trecho aqui completa um pouco a visão de Isaías. Primeiramente, onde que vai acontecer esse banquete? É no mundo inteiro, não é só em Jerusalém, não. Então alarga o horizonte, né? E o que é esse banquete? É o reino de Deus, a proposta de Deus. Então Deus trouxe uma proposta. Essa proposta foi rejeitada no começo do mundo pelos nossos primeiros pais. E aí Jesus veio, o casamento do filho, né? Jesus veio e o que ele fez? Morreu por nós, se deu inclusive em alimento por nós, como palavra e como Eucaristia, né? E, naturalmente, aqueles que participam desse banquete têm que viver conforme, né, os ensinamentos, o caminho que Jesus deixou para nós. Então, esse projeto de Deus que Jesus veio trazer para nós, esse grande banquete, essa grande festa, né, foi proposta primeiramente para o povo de Israel. O povo de Israel não quis. Então, os convidados. Aí fazer o quê? Aí Deus mandou convidar todo mundo. E por causa disso, nós todos somos convidados a esse banquete. Como é que a gente entra nesse banquete? A gente recebe uma roupa. Qual é essa roupa? É o batismo. Nós somos batizados. Nós pertencemos a esse reino pelo nosso batismo. Somos filhos e filhas de Deus. Porque esse reino é uma família. É a família em que Deus é pai, Jesus Cristo é irmão, e nós todos somos irmãos e irmãs. Entendeu? E o que acontece? Aí, então, entra o caso do homem que estava no banquete sem a roupa. São aqueles que não vivem o batismo. Nós somos convidados, entramos na igreja, no reino de Deus, muito bem, agora temos de viver. Temos que viver o nosso batismo. Então, a nossa responsabilidade de viver o nosso batismo. Somos convidados, aceitamos, né? Somos batizados. Ah, mas foi batizado quando era criança, não sabia. Mas depois você pôde assumir. Eu tenho certeza que você assumiu o seu batismo. Então agora tem que viver o batismo.
porque senão a coisa vai se dar mal para você, né? Então é interessante isso. Agora, há alguns detalhes dessa parábola de Jesus, da vinha também, que chamam atenção. Para viver o nosso batismo, nós somos convidados por Deus, por Jesus, para muitas coisas. Somos convidados, primeiramente, a viver a nossa vida cristã. Isso que é o mais importante. Mas somos convidados também a participar de algumas coisas que Jesus deixou para nós. Por exemplo, a missa, a Eucaristia, o repartir a palavra. Então, eu não vou na missa, eu rezo em casa, tudo mais. Você está recusando o convite de Deus para você. Você não pode recusar. Porque se você recusa, o problema é muito sério. Você não vai viver seu batismo, você não vai... É claro que a gente às vezes tem razões para não participar da missa dominical, pelo menos, não é? Mas quando a gente pode, a gente se recusar a participar da Eucaristia, isso é não aceitar o convite de Deus. E principalmente com relação à Eucaristia, à missa, a gente vai para quê? Um banquete. A Eucaristia é um banquete. E que banquete que é esse? É um banquete em que Jesus se dá como alimento e força na nossa vida, né? Então, por isso que a gente, quando vai à missa, a gente, se não tem uma razão contrária, a gente tem de comungar. Porque imagina, você vai num banquete e fica só olhando os outros comerem. Mas eu assisto a missa bom, nessa época é bom até, pela televisão, pela rádio, etc. Não é a mesma coisa? Você acha que é a mesma coisa você ver um banquete ou comer num banquete? É a mesma coisa? Não é, né? Não é. Assim também com relação à Eucaristia. Agora, quando você não pode vir na igreja, então, naturalmente, se participe através da televisão, das lives, né? Através da rádio e tudo mais, e faça a sua comunhão espiritual. Mas olha como é interessante esse tema da nossa missa de amanhã. O banquete, a festa. Deus quer que nós sejamos felizes. Isaías. Então, aquele povo na desgraça, a esperança. Deus vai dar um banquete. Vocês vão ser felizes e todo mundo junto. Não é só vocês, não. Até aqueles que perseguem vocês, todos os povos vão estar juntos, né? Vai ser uma festança. Não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter nada disso. É um momento bonito. E como é que nós vivemos isso? O Senhor é meu pastor. Vamos atrás dele. Vamos vencendo os vales sombrios que encontrarmos na vida. E Jesus que é o grande banquete, o reino de Deus, a proposta de Deus, que foi rejeitada por alguns. Mas nós, pelo batismo, aceitamos. Então vamos viver nosso batismo. E também atender os chamados que Deus nos dá, como a missa, né, a ouvir a palavra de Deus, para a gente viver realmente a nossa vida cristã. Agora eu vou comentar um pouquinho com vocês a segunda leitura. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses. É o capítulo 4, versículo 12 a 14 e 19 a 20. Nós estamos lendo essa carta aos Filipenses. É uma carta muito bonita. Como vocês estão vendo, nesses domingos todos, é uma carta em que Paulo realmente é muito carinhoso. Porque aquela comunidade foi muito carinhosa com Paulo, a vida inteira de Paulo. E Paulo gostava daquela comunidade. Eu lembro, né, aparecem os nomes dos primeiros filipenses que foram da comunidade. Lídia, né? Foi uma mulher, era vendedora de panos, de púrpura, né? Então aqui nós temos uma coisa interessante. São Paulo, ele ia sempre, onde iria trabalhar, evangelizar, ele vivia do trabalho dele. Ele não queria ser pesado às comunidades. Então São Paulo, ele tecia
barracas, tendas. Naquele tempo usavam muito. Então, com o trabalho, ele se sustentava. Mas, às vezes, a evangelização exigia mais. E aí, então, Paulo, ele tinha de deixar um pouco o trabalho dele. E nessas ocasiões, quem é que ajudava? Era a comunidade de Filipos, filipenses, cristãos de Filipos. E aí, mandaram dinheiro para Paulo. Mandaram dinheiro, né, para Paulo ficar mais livre para o trabalho de evangelização. São Paulo agradece muito. Mas ele vai dizer uma coisa que serve muito, muito para a nossa vida. Ele diz assim: sei viver na miséria e sei viver na abundância. E quando tem, eu vivo bem. Quando não tem, eu vivo bem também. É interessante, né? Como saber viver é importante, né? A pessoa, quando se encontra com Deus, realmente é uma pessoa que vive com Deus, descobre isso, né? A gente tem que saber viver. Se a gente tem dinheiro, muito bem. Se não tem dinheiro, muito bem. A gente vive da mesma maneira. Santo Inácio que dizia, isso é a santa indiferença, né? Quer dizer, quando tem, vamos lá, vamos comer. Tem comida? Vamos comer. Não tem? Vamos comer e vamos sobreviver, né? Com alegria. Ele diz o seguinte, olha aqui: eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando satisfeito ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. São Paulo é colossal, né? Depois ele diz assim: como é que ele consegue fazer isso? Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me conforta. Às vezes algumas Bíblias traduzem assim: eu tudo posso em Jesus Cristo. Com ele eu vou enfrentando tudo. Miséria ou riqueza, né? Eu vou enfrentando. Tudo posso naquele que me dá força. Bonita essa frase de São Paulo é muito bonita, né? E aí então ele agradece. Porque falando isso parece que está desprezando o que eles mandaram. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Quer dizer, então ele agradece. Olha, vocês viram as minhas dificuldades, vocês me ajudaram, né? O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, aquilo, Deus lhe pague. É aquele que ele fala, né? Então ele está dizendo para ele: mas Deus pague a vocês tudo isso que vocês fizeram por mim. É bonito São Paulo. E ele termina: ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bonito, bonito mesmo, não é? Então nós temos aí as 4 leituras, 4 porque nós temos o Salmo, né? Mas o tema é o banquete. Agora você leu o banquete aí, lembrando como a festa, a alegria, né? Nos momentos de tristeza, momentos de dificuldade, Deus vai nos conduzir, é o pastor que está à nossa frente, e nós vamos caminhar para um futuro bonito, onde não haverá mais morte, mais choro, não haverá guerra, não haverá nada disso, né? Deus está à nossa frente. E depois São Mateus, no evangelho dele, é o grande banquete que Jesus fala, é o reino de Deus, é a proposta de Deus, a felicidade para nós. Muitos não aceitam, não aceitaram. Nós, graças a Deus, aceitamos, somos batizados, pertencemos à igreja, que é o reino de Deus. Não é todo o reino de Deus, mas é o reino de Deus, não é? E depois viver o nosso batismo, né? Lembra daquele cara que estava sem a veste apropriada lá para aquela festa. E depois, vivendo isso, sempre com muita tranquilidade na vida. Nós não nos podemos perder nos problemas, nas dificuldades, nas cruzes, porque se a alegria passa, a tristeza passa também. Então, a gente saber viver como São Paulo nos conta na sua carta aos Filipenses. Então, esse é o tema da missa de amanhã. Maravilhoso, hein, Dom Luizinho? Que gostoso a gente ouvir a palavra de Deus, como fortalece mesmo, né, o nosso coração, o nosso espírito. E olha, esse é o caminho.
Tudo posso naquele que me conforta, né? Isso naquele mesmo. que me dá força, é isso mesmo. Precisamos estar atento a esta palavra, porque é ela que faz a gente caminhar firme nas coisas, né, Dom Luizinho? O Senhor é meu pastor. Isso, né? nada me faltará. Então, olha, maravilhoso mesmo, graças a Deus. Está muito bem. Né? Isso, então estamos aí, olha, já abastecido com essa graça, né, da palavra de Deus, né, feliz, amanhã, hoje à noite, participar da Santa Missa, né, já. Exato. Muito, muito, muito bom. Mais alguma coisa, Dom Luizinho? Não, acho que é isso, né, o tema da missa. O tema, já ficou o banquete, bem. Né? Então nós vamos pedir ao Senhor agora que nos abençoe e dá essa bênção maravilhosa para nós. Não tem dúvida. Eu vou dar a bênção, pedir a Deus que abençoe muito a vocês. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, abençoe-te, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.